Muito boa tarde, Igreja Batista em Vila das Belezas. Hoje é sexta-feira, 11 de dezembro de 2020. São 15 horas. Estamos iniciando mais um Pão das Três. Bem-vindos, irmãos da vila, irmãos de outras igrejas, amigos nossos, parentes, familiares, todos os que estão chegando para mais um Pão das Três. É com muita alegria que passaremos este tempo juntos, na presença do nosso Deus, compartilhando a palavra. É para isso que estamos aqui. Os pastores da nossa igreja têm prazer, alegria em compartilhar o pão espiritual. Nós esperamos que a palavra de Deus encontre lugar em nossos corações. Esperamos que este Pão das Três seja agradável a Deus, prazeroso ao seu coração, que haja edificação espiritual a todos nós, fortalecimento da nossa fé, que seja um tempo muito prazeroso, muito precioso diante do Senhor. Bem-vindos, irmãos. Vamos orar juntos, entregando ao nosso Deus mais esta edição do Pão das Três. Vamos orar? Nosso Deus, que prazer estarmos diante do Senhor para celebrar este culto, cantar louvores ao teu nome, proclamar tua palavra, exaltar teu Filho bendito, te louvar pela salvação, pelo evangelho que o Senhor nos deixou. Graças te damos pela rica esperança, certa, presente em nossos corações. Te louvamos pela operação maravilhosa do Espírito Santo, nos iluminando, testificando a nós acerca do teu Filho, acerca do teu amor, da grande salvação que recebemos e encontramos só em Jesus. Pedimos que tu abençoes este culto, abençoe a vida de cada participante, todos que estão chegando, sejamos todos nós edificados pelo Senhor, e que este culto lhe dê prazer, Pai Celestial, que agrade o teu coração. Nós te agradecemos por este Pão das Três, pedimos a tua bênção sobre ele, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos pensar um pouco no chamado de Jesus a todos nós para o arrependimento. Nós sabemos que o arrependimento é uma resposta, a única possível, à graça de Jesus. A nossa salvação está afirmada em Cristo, garantida por Ele, executada tão somente por Ele, por isto é pela graça, mas na mesma medida sabemos que a única resposta adequada, correta, bíblica, cabível à graça de Jesus é o arrependimento. Nos arrependermos da incredulidade e de todo pecado, de toda impureza, de tudo que nos separa de Deus. O maior pecado, é claro, é a incredulidade, mas todos os demais pecados são previstos pela Escritura para que nós, uma vez praticando tal pecado, tais pecados, nos arrependamos. Em suma, Jesus veio chamar pecadores, como nós, como eu, ao arrependimento. Então, pensando nisto, eu separei para nós cantarmos um hino do cantor cristão 89. Ele é um hino de 4 estrofes, nós vamos cantar as 2 primeiras e após a reflexão bíblica nós vamos cantar a 3 e a 4. Então, hino 89 do nosso cantor cristão, o poder do sangue de Jesus, é claro. Vamos cantar as estrofes 1 e 2.
Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas todo maligno escapar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Queres com tua vaidade acabar? Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar? Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, de toda injustiça. O sangue de Jesus expiou nossos pecados na cruz. Glória a Deus, exaltado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. O texto bíblico desta tarde está em Lucas, capítulo 5, do versículo 27 ao versículo 32. Lucas, capítulo 5, do versículo 27 ao versículo 32. Eu convido a todos para leitura. E, depois disso, saiu e viu um publicano, chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Esta é a palavra de Deus para nós nesta tarde. Jesus desmonta todo o esquema, todo o padrão estabelecido pelos religiosos de plantão de sua época, quando chamou Levi para ser seu discípulo. Levi, todos nós sabemos, se trata de Mateus. Então, o livro, inclusive o primeiro livro do Novo Testamento, segundo Mateus, é o Levi que está presente aqui nesta história narrada por Lucas. Mateus não foi somente um discípulo, o que por si só já é maravilhoso, né? Ser discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, mas ele também foi um dos 12 apóstolos. Ele compôs, portanto, o colégio apostólico. E a Bíblia diz que Levi, nós vamos chamá-lo aqui de Mateus para facilitar a compreensão de todos nós, a Bíblia diz que Mateus era um publicano. O publicano, alguém, um israelita, portanto, um judeu, um galileu, a serviço de Roma. Roma, nós sabemos, era o império dominante que subjugava várias nações, dentre elas Israel, exercia um domínio
de mão de ferro sobre as nações subjugadas, e Mateus, sendo um funcionário público, trabalhando numa espécie de alfândega ali, de coletoria. O texto que nós lemos diz recebedoria, né? Uma palavra antiga, uma espécie de pedágio, lugar de muito trânsito de pessoas, e a passagem de uma parte para a outra previa um pagamento, uma taxa alfandegária, uma espécie de pedágio. Eu acredito que facilita bastante o nosso entendimento. Era o imposto. Mateus era um cobrador de impostos a serviço do algoz de Israel, que era Roma, sendo Mateus um israelita. A função de publicano era uma função que reunia, inclusive em torno de si, um aparato de segurança e opressão romanos, que possibilitava extorsão. Uma pessoa na função de Mateus, nós sabemos que tem a história de Zaqueu também, que exercia a mesma função. Uma pessoa na função de Mateus contava com aparato fortíssimo de segurança por parte dos romanos, e isto possibilitava o publicano de cometer extorsão. João Batista, inclusive, quando estava pregando as boas novas do reino, ele pregou para os publicanos, dizendo para eles não extorquirem mais. Então, já deu para ter uma ideia como era a reputação de um publicano diante dos israelitas. Mateus era mal visto por seus compatriotas e considerado traidor e pecador pelos líderes religiosos. Este era o Mateus, o Levi. Em meio a este cenário, nosso Senhor Jesus Cristo escolhe Mateus para ser discípulo e posteriormente apóstolo. Então é bom a gente fazer aqui uma separação entre discípulo e apóstolo. Todo seguidor de Jesus é discípulo, mas nem todo seguidor de Jesus foi apóstolo ou é apóstolo. Apóstolo, segundo a Escritura, somente os 12, incluindo Matias, que substituiu Judas Iscariotes, e posteriormente o grande apóstolo dos gentios, Paulo. Tiago e Judas, irmãos de Jesus, embora não tenham pertencido ao colégio dos 12 apóstolos, quando do ministério de Jesus, Tiago e Judas também são considerados pela igreja apóstolos por terem sido testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo, irmão deles, e terem sido inspirados pelo Espírito Santo para a composição de suas cartas. Então, Mateus, além de discípulo, foi chamado por Jesus, escolhido por Jesus para ser apóstolo, autor do primeiro livro do Novo Testamento. Jesus desmonta aqui, então, todo o padrão religioso estabelecido pelos líderes de então. Jesus sabia de quem se tratava? Jesus sabia quem era Mateus? Sabia qual era a reputação de Mateus diante da sociedade? Jesus tinha ciência da possibilidade de Mateus participar ali com o aparato de segurança romano de extorsões, de opressão que Roma exercia sobre Israel? Para todas estas perguntas, só cabe uma resposta. Sim, Jesus sabia de tudo isso. Jesus sabe quem somos, o que somos e como somos. Então, alguém pode perguntar, ou alguém deve ter perguntado, como assim? Este que alega
ser mestre e é visto como mestre por muitos, chama um sujeito como Mateus para ser seu discípulo, posteriormente apóstolo. Talvez esta pergunta ela esteja em nossos corações mais viva do que nunca, dependendo da nossa ótica espiritual, religiosa, embaçada, enviesada, comprometida com a carne, comprometida com o pecado e não comprometida com o próprio Deus. Neste sentido, o chamado de Mateus da parte de Jesus configura o chamado de Jesus a todas as pessoas. Nós podemos inferir, podemos conectar nosso chamado por Jesus, que Jesus fez a cada um de nós, ao chamado de Mateus. Que diferença há entre nós? Que diferença há entre um pecador e outro pecador? Uma coisa é a visão carnal, deturpada, pervertida, que lança um juízo altamente equivocado sobre as pessoas, lacrando aí, colocando títulos sobre elas. Isto foi o que os religiosos fizeram, os fariseus, os escribas, em relação a esta cena toda. Outra coisa é o próprio Deus, Jesus Cristo, se dirigir a todos os pecadores e chamá-los ao arrependimento. E nós precisamos estabelecer esta diferença para que ela fique bem clara, inclusive reforçando em nossos corações a essência da missão de Jesus. Jesus não veio fazer juízo pejorativo, ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Aí reside a grande diferença entre Jesus se dirigir aos pecadores, chamando-os ao arrependimento, e as pessoas, e muitas vezes, inclusive nós, quando exercemos um mau juízo de valor, um juízo de valor comprometido com manifestações carnais de toda a natureza. Na visão de Jesus, todos nós, inclusive Mateus, somos pecadores e precisamos nos arrepender. A Escritura, inclusive, aponta esta realidade reiteradas vezes. Quantas vezes, irmãos, de Gênesis a Apocalipse está explícito na Escritura o apelo a que os pecadores se arrependam. Na prática, quando a Escritura está fazendo este apelo é do próprio Deus. Este chamado é do próprio Deus. Os apóstolos que seguiram o ministério de Jesus, em suas pregações, apelavam para que as pessoas se arrependessem. Isto está absolutamente conectado ao ministério, à palavra, ao próprio Jesus. Tal arrependimento não passa somente por mudança de comportamento, o que é maravilhoso. Nós que temos, pela graça de Jesus e somente pela graça de Jesus, nós que temos experimentado em nossa vida cristã mudança de padrão, mudança de comportamento, sabemos que isto por si só é maravilhoso. Mas o arrependimento, ele não está propriamente dito preso a somente mudança de comportamento, o que é muito bom. O arrependimento, a priori, trata-se de ouvir a voz do Salvador e segui-lo. E daí se depreendem todas as mudanças, todas as coisas boas, dadivosas, maravilhosas, que se seguirão a isto. Arrepender-se é ouvir a voz da graça, ouvir o chamado da graça, da salvação, e obedecer, e seguir, e mudar, e partir atrás de Jesus.
Vamos ver os versículos 27 e 28. Para quem não sabe a referência bíblica, estamos em Lucas, capítulo 5, agora versículos 27 e 28. E depois disso saiu, está falando aqui de Jesus, e viu um publicano. Interessante a designação, né? Para deixar bem claro no contexto da época, um sujeito da pior espécie, do ponto de vista religioso, judaico, nacional, inclusive. E depois disso saiu e viu um publicano, chamado Levi, Mateus, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Mateus, ele não foi atrás de um mestre religioso dentre os muitos de sua época. Havia muitos. Mateus atendeu ao chamado de Jesus porque percebeu que se tratava de alguém crível, confiável, digno de ser seguido, digno de ser obedecido, digno de ser amado. Jesus, uma pessoa singular, única, incomparável, o mestre por excelência. Podemos fazer aqui uma paráfrase, né, ao título Rei dos Reis, o mestre dos mestres. Àquela altura do ministério de Jesus, que estava se desenvolvendo na Galiléia, esta cena toda se dá muito possivelmente em Cafarnaum, na região da Galiléia, Jesus já não era mais um estranho. Ele já era uma pessoa relativamente conhecida. Suas palavras já estavam sendo proferidas. Seus feitos que só Deus podia realizar, seus feitos estavam em profusão. Obras e palavras o diferenciaram dos religiosos de plantão. E sabem o que aconteceu? Um publicano se converteu. Nós nos maravilhamos quando um ex-presidiário, um ex... bom, a gente tem referência, né? Raabe se converteu, né? Não vamos aqui entrar em detalhes. Na cruz, inclusive, o Evangelho de Lucas relata que na cena do Calvário, um bandido se converteu, enfim, e nós ficamos maravilhados. Às vezes alguém de uma outra religião que mexia com coisa muito ruim, muito escura, né, muito nebulosa, e aí essa pessoa ouve o Evangelho, ouve o chamado e se arrepende e segue a Jesus, nós nos maravilhamos. O que aconteceu aqui não é nada diferente. Um publicano, gente da pior espécie, do ponto de vista da visão dos outros israelitas, mas na visão de Jesus, tratava-se de um pecador como eu, como você, como cada um de nós. Em suma, Jesus veio chamar a todos. Jesus veio apelar a todos os pecadores, publicanos ou não, bandidos ou não. Não há nenhuma diferença do ponto de vista divino em relação a pecado. Todos pecaram, todos precisam ouvir o chamado, todos precisam de Jesus. Como percebemos aí a graça, né? Como percebemos a diferença da mensagem de Jesus. Não a mensagem seletiva, né? Não a mensagem de maneira comprometida com viés humano, com viés mundano e carnal e até religioso. A mensagem do Evangelho, ela é, neste aspecto, universal. O chamado é para todos. Por isso o Evangelho precisa ser pregado, porque todas as pessoas, não importa qual seja a sua condição civil, criminal, a sua folha corrida, se é um corrupto, se não é, se é de uma repartição pública que fazia coisa errada ou não, se é um bom pai de família ou não, todos precisam se arrepender,
todos precisam responder ao chamado da graça de Jesus. E a única resposta cabível é se arrepender e seguir, e ir atrás e se submeter ao senhorio, ao domínio completo de Jesus. Versículo 29. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos. Então, nós que já demos aqui uma rápida contextualizada, estamos imaginando a cena, né? Não era só um publicano que estava ali agora, junto de Jesus. O texto fala uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. A cena, esta cena, não poderia ser mais emblemática. Em dois aspectos. Primeiro, o amor de Jesus pelos pecadores. A identificação de Jesus conosco, pecadores, os Mateus aí do século XXI, não é verdade? Como Jesus se identifica com cada um de nós. Como ele abre possibilidades infinitas para que nós tenhamos acesso a ele. E nisto a igreja tem um papel fundamental. Outro aspecto é a postura de Mateus, e isto não pode passar despercebido dos nossos olhos. Mateus, me parece que ele chamou a repartição pública inteira para o banquete. Não contente em ele só seguir a Jesus, ele chamou a cavalaria, chamou a tropa, chamou o departamento inteiro, talvez o andar inteiro, a repartição pública inteira. Né? Possivelmente Mateus era um homem rico. Sabemos que Zaqueu exercia a mesma profissão e era um homem rico. Talvez pelas extorsões, talvez pelo bom salário, talvez também, ou ambas as coisas. Mas não importa. Para dar um banquete desta magnitude, não poderia ser uma pessoa de poucas posses. Mas o que estava em jogo aqui não era nem o banquete. O banquete aqui ele é um acessório. O banquete aqui é perfumaria, ele é periférico. O que está em jogo é que Jesus estava em sua casa. Olhem, Jesus estava na casa de um sujeito mal visto. Jesus estava na casa de uma pessoa maldita diante do padrão religioso israelita. Jesus estava sentado à mesa com muitos publicanos. E sabem com quem Jesus está neste exato momento? Comigo e com você. E Jesus está em nosso meio. E Jesus está conosco, apesar de nós. Bendito seja o nome de Jesus. Deus da graça, Deus de amor e de imensa bondade. Deus que, neste aspecto, não faz acepção de pessoas. Quando que Jesus faz acepção de pessoas? Entre incrédulos e crentes. Aí, isto é impossível de ser contornado. Né? Mas, mesmo aos incrédulos, Jesus está à disposição. A sua mensagem é para todos. Quem nunca foi incrédulo? Quem nunca precisou? Quem pode dizer de si mesmo que é são, que é justo, que não precisa se arrepender? Então, do mesmo modo que Jesus estava à mesa com um sujeito pecador, mal visto, Jesus está comigo, com você, Jesus está conosco, pecadores, mas, graças a Deus, arrependidos, carentes da graça, firmados na fé em Cristo Jesus. A honra de ter o mestre em casa. Mateus não quis passar esta alegria sozinho. Chamou a tropa, chamou os colegas, chamou a repartição e ofereceu um banquete a Jesus. Nós sabemos que na cultura do Oriente Médio, até hoje, mas
sobretudo na época de Jesus, na época de Mateus, oferecer um banquete era um alto grau de honra, de respeito, sinalizando até reverência ao hospedado, ao hóspede. E foi o que Mateus fez. Encontrou a melhor forma possível em seu alcance para honrar aquele que se dignou a lhe dirigir o olhar, porque o texto diz que Jesus ia passando e o viu e chamou. Jesus se dignou a olhar para nós, passando, nos chamou e nos colocou na posição em que estamos hoje. Que banquete nós temos oferecido a Ele? Quais são os banquetes que, dentro das nossas condições, das nossas possibilidades, nós podemos oferecer a Jesus? E mais, quem estamos convidando para que participe conosco deste banquete? São duas coisas importantes, né? A graça de Jesus e a resposta de Mateus. Eu acho que vale a pena a gente considerar ambas as coisas, porque ambas são maravilhosas. Se por um lado Mateus estava esfuziante aí, né, com a presença de Jesus em sua casa, e chamou os colegas de repartição para isto, por outro lado, para os religiosos de plantão, aquilo foi um escândalo. Olha o versículo 30. E os escribas fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? A designação aqui tem alto teor pejorativo, inclusive desqualificando o próprio Jesus. Interessante a presença da palavra murmuração no versículo 30. A murmuração é uma peste, a murmuração é uma praga, é uma doença. Em suma, a murmuração é um pecado gravíssimo, atenta contra o próprio Deus. E foi isto que aconteceu aqui nesta cena. Enquanto à mesa a maravilhosa graça de Jesus se manifestava, de outro lado, o ambiente carregado de murmuração, de crítica, de juízo de valor enviesado, comprometido com as trevas, com a escuridão. Irmãos, Deus nos guarde da murmuração. A presença de Jesus em meio aos pecadores é confortante e desafiadora. Confortante porque não haveria salvação se Cristo não viesse a nós. Então, a presença de Jesus em nosso meio nos conforta, porque sabemos que, do contrário, ninguém seria salvo. Mas a presença de Jesus em meio aos pecadores, ela é ao mesmo tempo confortante, mas também desafiadora. Sua presença em nosso meio prevê que nós nos arrependamos. Ou alguém acha que Jesus sentou ali para se banquetear, esquecendo-se de sua missão precípua? Alguém acha isso de verdade? É um erro. Jesus sempre focado, sempre atento à voz de seu Pai, a tudo que ouviu de seu Pai. Jesus não se desviou nem 1 milímetro sequer de sua missão precípua, que consistiu chamar pecadores para um banquete. Do ponto de vista espiritual, sim, mas chamar pecadores ao arrependimento. Jesus veio comer conosco? Veio. Veio andar conosco? Veio. Jesus veio curar? Veio. Veio multiplicar pão e peixe? Veio. Mas sua missão precípua, salvar os pecadores. E para isto, todos que ouvem a sua voz precisam se arrepender. É disso que se trata. Há quem pense que não precise de arrependimento. Olha o versículo 31. E Jesus respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos. Jesus sendo irônico aqui, é claro.
A ironia é um recurso de linguagem da própria palavra de Deus, está presente em ambos os testamentos. Encontramos ironia nos Salmos, encontramos ironia nas cartas de Paulo, e encontramos ironia nos evangelhos, aqui na palavra de Jesus. Quem é são? Quem é justo? Quem de fato é bom diante de Jesus? Quem pode, em sã consciência, dizer de si mesmo que não precisa de arrependimento porque já é são? Nós sabemos que há pessoas, infelizmente, que adotam esta postura e causam uma dificuldade enorme para o reino de Deus. No caso em tela aqui, os escribas e fariseus, que se julgavam acima de qualquer suspeita, que tinham uma visão inapropriada acerca de si mesmos e se achavam justos demais para precisar de arrependimento. E Jesus, inclusive, usa aqui a ironia para dizer, para se referir a eles como sendo, olha, os sãos não precisam de médico. Por mais romântica que esta história, que esta passagem bíblica possa parecer, muitos, inclusive, exploram o fato de Jesus ter se misturado a pessoas de má reputação, e ele se misturou mesmo. Aliás, quem seria salvo se Jesus não se misturasse conosco? Quem seria salvo se o Messias não viesse a nós? Então muitos exploram este fato e se perdem aí em devaneios sociológicos quanto à essência da missão de Jesus. Não vamos nos perder quanto à essência da missão de Jesus. Ele se misturou a pessoas de má reputação, isso não é o fim de sua missão, isso é o meio. O fim é chamar pecadores ao arrependimento. É disso que se trata. E nós, como portadores de sua mensagem, temos de pregar, sim, o evangelho a todas as pessoas, não exercendo acepção, não exercendo juízo de valor equivocado, mas a pregação é o meio, porque o fim é quando o pecador se arrepende. E o fim da missão de Jesus é quando há salvação. Versículo 32. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, menos sociologia e mais teologia, por favor. Jesus se misturou com todo tipo de gente. Jesus se misturou conosco, indignos, miseráveis, perdidos, gente da pior espécie diante de Deus. Você e eu, sim senhor, nós éramos inimigos de Deus, filhos da desobediência, destinados à ira. Jesus veio se misturar conosco. Para quê? Para nos chamar ao arrependimento. Quem é são? Quem é justo? Quem é bom diante de Jesus a ponto de prescindir do arrependimento? De um lado, nós temos a graça de Jesus. A graça, graça maravilhosa, graça exuberante, graça preciosa. De um lado, portanto, a graça contida nele, que emana do seu ser bendito. De outro lado, nossa real necessidade de arrependimento. São dois lados que conversam, são dois lados que precisam se fundir, que precisam se unir. A graça de Jesus de um lado e a nossa real necessidade de arrependimento de outro lado. Nisto reside a salvação, nisto repousa a salvação. Portanto, irmãos, Jesus nos ama tanto a ponto de se identificar conosco. Jesus nos ama tanto a ponto de se identificar com Mateus e seus colegas de trabalho, todos malditos da época. Jesus nos ama tanto que ele se fez um de nós
para salvar a cada um de nós. E sabem o que Jesus espera de nós? Que nós nos identifiquemos com Ele. E para isto é necessário que nós creiamos e nos arrependamos. Creiamos em Cristo e abandonemos todo pecado, toda escuridão, tudo aquilo que atrapalhe a nossa comunhão com o Mestre. Me parece que foi isto que Mateus fez. Deu no que deu. De discípulo a apóstolo, de apóstolo, escritor do Novo Testamento. E haverá na Jerusalém Celestial alguma referência a Mateus. Nós sabemos disso, se um portal, se uma porta ali. O pastor Israel está pregando aí em Apocalipse, uma hora ele vai chegar nesta passagem. Então, olhem o que pode acontecer quando de um lado se apresenta a graça salvadora e de outro lado se apresenta o pecador disposto a se arrepender e a amar Jesus. Não aconteceu conosco? Portanto, bendito seja o nome de Jesus. E para que tenhamos o perdão mediante o arrependimento, temos de recorrer ao sangue de Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele que derramou sangue por nós, o seu precioso sangue, é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Neste sentido, vamos cantar juntos as estrofes 3 e 4 do hino 89 do nosso cantor cristão. Vamos cantar juntos? Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te pode tirar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real? Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal? Terás no seu sangue o poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Aceitar o dom de Jesus é crer no Evangelho e se arrepender. É isso aí. E graças a Deus, porque cremos, porque Jesus nos chamou. Deus nos abençoe. Deus abençoe sua palavra. Nós temos vários pedidos de oração. Graças a Deus, muitos motivos de gratidão. Nossa irmã Alba Lopes, ela agradece a Deus e agradece as orações da igreja pela cirurgia bem-sucedida de sua irmã. Irmã Darcy agradece pela melhora de sua filha Fernanda, nome bonito, né? Fernanda, e do seu marido. Nossa irmã Ruth, o marido da Fernanda, né? Nossa irmã Ruth agradece a Deus pela melhora dos seus amigos Abdias e Lúcia.
Nossa irmã Liege agradece pela melhora do Rafael. Irmã Maria do Carmo agradece pela melhora do Fábio e Arlindo. Fábio, seu filho, Arlindo, seu cunhado. Nossos irmãos Danilo e Ana agradecem a Deus, agradecem também as orações, tudo aqui agradecendo a Deus e as orações da igreja, pela melhora de sua tia. Quanta gratidão, na verdade, quantas coisas Deus tem feito por nós. Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isto estamos alegres. Irmãos e amigos que estão conosco, há pouco recebemos a notícia do falecimento da irmã Carmen. A irmã Carmen estava hospitalizada há vários dias, sofrendo muitas dores, muita dor, muitas lágrimas, muito sofrimento, e Deus pôs um fim a tudo isso. Deus a recolheu. Nosso Deus, perfeito, soberano, independente, livre, puro, reto em tudo que faz. Nosso Deus levou nossa irmã Carmen à sua presença gloriosa, ao paraíso. Graças a Deus por isto. Bendito seja o nome do Senhor. Nós nos solidarizamos com os filhos da Carmen. Carmen era viúva. Nos solidarizamos com os filhos e pedimos que Deus console, conforte a família, conforte a todos nós. Também aqui um pedido de oração, nossa irmã Maria das Neves, ela continua, esse é um pedido um pouquinho recorrente aqui, né? Pedindo oração pela Luana, irmã da Michele, sua nora. Nosso irmão Miguel Moura pede oração por um vizinho, amigo seu, Bruno, com estado delicado de saúde. Irmão Ivan Carvalho pede oração por um amigo chamado Jameson. Nosso irmão José Alves pede oração por sua, acredito que é cunhada, agora não estou bem lembrado, mas o nome dela é Janete. Também problema bem delicado de saúde. Nossa irmã Marta pede oração por sua tia, o nome dela é Nazaré. Nazaré é o nome da cidade onde Jesus foi criado, né? Tia Nazaré e família, também questões aqui de saúde. Nosso irmão Almir pede oração por seu primo, o nome dele é Lucas, também um problema de saúde. A Rosinha, ela pede oração por seu irmão Jadson, que está hospitalizado, a situação um pouco delicada também, estejamos em oração. Nossa irmã Cida Teixeira pede oração por seu filho Moisés, que está enfermo. Há vários pedidos de oração, há vários motivos de gratidão. Nós separamos esses aqui, não significa que não estamos orando pelos demais pedidos. Graças a Deus, a Igreja Batista em Vila das Belezas é uma igreja de oração. Os pastores da nossa igreja são pastores de oração. Precisamos orar mais? Sempre, mas não significa que não estamos orando. Separamos esses pedidos hoje, amanhã tem Pão das 3 de novo, se Deus quiser, então outra oportunidade para oração. Vamos ter, portanto, um momento aí juntos em oração, vamos orar juntos, irmãos? Deus bendito, graças te damos por tão grande salvação que temos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te louvamos por sua graça maravilhosa, te agradecemos por seu imenso amor. Ó Pai, teu Filho nos ama, veio ao nosso encontro, se identificou conosco,
que nós nos identifiquemos com Ele à medida da fé, do arrependimento, do abandono do pecado. Graças te damos pela salvação em teu Filho. Senhor Deus, te louvamos por tantos motivos de gratidão, quantos irmãos manifestando que tu vieste ao nosso favor, ao nosso encontro, com mão forte, mão poderosa, mão de cura, de ternura, de afeto. Graças te damos, pois é assim mesmo. Nós temos, dia a dia, experimentado o teu cuidado. Graças te damos, que tu aceites o nosso louvor. Senhor Deus, pedimos pela família da Carmen, que tu consoles, que o Senhor abençoe a todos os familiares, amigos, conforte nossa igreja, a irmãos de nossa igreja que mantiveram por longos anos relacionamento com a Carmen. Pedimos o teu consolo, mas ao mesmo tempo nos alegramos, nos regozijamos no Senhor, porque puseste fim ao sofrimento da tua serva. E hoje, neste exato momento, por causa de Jesus, por causa da salvação em Cristo Jesus, ela está contigo, o que é muito melhor. Graças te damos. Pedimos a tua bênção sobre os demais enfermos, alguns casos bem delicados, outros casos nem tanto, mas ambos são importantes para o Senhor, importantes para nós também. Pedimos pelas famílias dos enfermos, que o Senhor abençoe e guarde a todos. Tenhas misericórdia, e nós te louvamos, porque tu és misericordioso, e as tuas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Graças te damos por esta tarde, por este pão das três, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e amigos que estão conosco, Deus os abençoe. Que bom passarmos este tempo juntos. Amanhã, sábado, às 15 horas, aqui em nossa página no Facebook, Igreja Batista em Vila das Belezas, teremos mais uma edição do Pão das Três, amanhã, com o nosso pastor Israel Rodrigues de Melo. Até amanhã, se Deus permitir. Deus nos abençoe.